terminar o louvor aqui, nós vamos direto para a palavra. É um violãozinho que eu estou reformando ele, você vê que eu estou fazendo o rebaixo dele aqui, ó, tá vendo? Que não tinha. Vamos para a palavra do Senhor. Tudo passou. Agora é hora da gente ouvir Jesus na sua palavra. Glória a Deus, aleluia. Vamos aqui para o livro de Números, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo, glória a Deus, 31, né? A glória do Senhor Jesus, Deus Ele está comigo, Ele está com você, porque não nos desamparou e nem nos desamparará. Jesus é comigo, Jesus é com você. Eu convido você a participar, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. A glória de Deus, Ele está aqui comigo, Ele está com você, glória a Deus, aleluia, santo é Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, santo, santo, santo é Deus, glórias, glórias, glórias a Deus, aleluia, santo é Deus, glória a Deus, aleluia,
ajude, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é Deus. Ó, 1452 antes da era cristã, né? Deus estava falando com Moisés através da sua palavra sobre as ofertas diárias, né? O tema era isso, 1452 antes da era cristã. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: dá ordem aos filhos de Israel e diz-lhes da minha oferta, do meu manjar, para as minhas ofertas queimadas do meu cheiro suave, tereis cuidado. Ele está recomendando, para mais oferecer a seu tempo determinado, né? Esse é o 1 e o 2. E utilizar, esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor: 2 cordeiros de 1 ano, sem mancha, cada dia contínuos holocaustos. O versículo 3, né? Tudo isto, de alguma forma, representa a Cristo ou a sua obra expiatória de mediação ou intercessora. Quando ele veio e foi à cruz, tudo foi completo. Porque Cristo é o cumprimento da lei. Romanos 10, 47, vamos lá? Em Romanos 10, 47, vamos ver o que está falando lá em Romanos 10, 47. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é Deus. 10, versículo 47 de Romanos. O que está dizendo aqui? Deixa eu ver. Romanos 10. Oxente. Mas Romanos não tem 47. Que coisa. Aqui no texto, botaram aqui. Que coisa. Romanos, não existe Romanos 10, 47, mas botaram aqui numa beira de rodapé aqui. Que é isto? Deus tenha misericórdia, né? Parece uma brincadeira, né? Deus amado Pai, querido Pai Celestial, santo, 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 santo é Deus. Santo, santo, santo é Deus. Ele é Deus, Pai, Pai querido, Pai Celestial, Deus amado e Deus eterno. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós reconhecemos a Sua presença neste lugar e em nossas vidas. O Senhor é o único Deus que pode ser onisciente, que conhece todas as coisas, onipotente, que tem todo o poder, onipresente, que está em todos os lugares. Dependemos do Senhor, pois sem o Senhor não podemos fazermos nada, né? Glória a Deus, essa conferência aqui não bate, viu? Ela de lado aqui, viu? É um absurdo, né? Desse rodapé que eu peguei aqui. Vamos para o versículo 3. E lhes dirás: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor: 2 cordeiros de 1 ano, sem mancha, cada dia em holocausto contínuo, né?
Versículo 4. Um cordeiro sacrificarás pela manhã, e outro cordeiro sacrificarás de tarde. 5. E a 10ª parte de um efa de flor de farinha em oferta de manjares, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite moído, né? Glória a Deus, aleluia. Um cordeiro oferecerás pela manhã, 9 AM, ponto. E outro cordeiro oferecerás ao cair da tarde, 3 PM. 5. E a 10ª parte de uma efa de flor de farinha, em oferta de manjar, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite moído. 6. Este é o holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Azeite produzido de azeitonas. Quando são amassados, tipifica o Espírito Santo, o qual estava dentro disso, sobre Cristo. Uma oferta de ação de graça. 6. E é este o holocausto contínuo que foi instituído no Monte Sinai em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Versículo 7. E a sua libação será a 4ª parte de um hin para cada cordeiro. Derramarás no lugar santo a libação de bebida forte ao Senhor, simbólico da vida de Cristo derramada. Versículo 8. E o outro cordeiro sacrificarás de tarde, com a oferta de manjares da manhã, e coma a sua libação. O aparelharás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Gratidão ao Senhor, simplesmente porque representava a Cristo, quem havia de vir e quem redimiria a humanidade caída, o homem caído pelo pecado de Adão. Versículo 9. Porém, no dia de sábado, 2 cordeiros de 1 ano, sem mancha, e 2 décimas de flor de farinha, misturada com azeite, em oferta de manjares com a sua libação. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso foi o 9. No sábado, os sacrifícios deveriam ser duplicados. Quanto aos cordeiros, 2 pela manhã e 2 pela tarde. 10. E o holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação, né? Sacrifícios mensais, né? Versículo 11. E nos princípios de vossos meses oferecereis em holocausto ao Senhor 2 bezerros, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito. E 3 décimas de flor de farinha, amassada com azeite por oferta de alimento. Glória a Deus, aleluia. Para cada bezerro. E 2 décimos de flor de farinha, amassada com azeite por oferta de alimento para cada carneiro. Devia ser
oferecidas no primeiro dia de cada mês, que seria o tempo da lua nova, né? Versículo 13. E uma décima de flor de farinha, amassada com azeite por oferta de alimento para cada cordeiro, holocausto de cheiro suave, é oferta queimada ao Senhor. 14. E as suas libações serão de meio de vinho para cada bezerro, e o terço de um hin para cada carneiro, e a quarta parte de um hin para cada cordeiro. Este é o holocausto de cada mês, segundo os meses do ano. 15. E um bode para a expiação do pecado se oferecerá ao Senhor além do holocausto contínuo, que se oferecerá com a sua libação. A doutrina dessas ofertas e das ofertas de Levítico é a mesma, quer dizer, a vida e a justiça por meio de um Salvador expiatório. E essa doutrina era para Moisés tão pura e tão preciosa, tanto no final como no começo de seu ministério. Os sacrifícios em Levítico, principalmente, proveu pela vida no deserto. Estes em números pela vida na terra. Prometida os sacrifícios leviticais melhor demonstrava em tipo os resultados da expiação de Cristo e a bênção aos pecadores. As ofertas destes dois capítulos dirigem a atenção, a glória e a perfeição daquele que cumpriu a expiação, mas será percebido através desses capítulos que não importa qual seja o dia ou a festa, quando em Canaã a oferta do pecado nunca seria omitida. Por quê? Ninguém que obteve o que é espiritual nega a necessidade da morte expiatória de Cristo. Amém? Versículo 16. Eu estou no 16, irmão. Porém, no primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. 17. E aos 15 dias do mesmo mês, haverá festa. 7 dias se comerão pães ázimos. Eu li o 16 e o 17, vai falar disso tudo agora. Foi comemorada uma vez ao ano, até como todas as festas, o primeiro mês correspondia com o nosso abril. Era um tipo da morte de Cristo na cruz. Amém? Esta festa começava num dia antes da Páscoa. Demonstrava a vida perfeita de Cristo também. Leitura do versículo 18. No primeiro dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. 19. Mas oferecereis oferta queimada em holocausto ao Senhor, 2 bezerros e 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, servosão eles sem defeito. A salvação é pela fé e não pelas obras. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus.
Ironicamente, a lei era composta totalmente de obras, entretanto, ensinava para aquele que havia de vir, né? Assinava para aquele que havia de vir, o qual desfaria todas as obras devido à sua grande obra na cruz do Calvário. As ofertas esboçadas aqui, quanto ao que seria feito quando eles estariam na terra prometida, dali a grande lição foi ensinada que a salvação do Egito, a manutenção no deserto e o repouso na terra prometida são todos apoiados sobre o precioso sangue de Cristo. Amém? Leitura do versículo 20. E a sua oferta de manjares será de flor de farinha misturada com azeite. Oferecereis 3 décimas para um bezerro e 2 décimas para um carneiro. 21 também eu vou ler. Para cada cordeiro oferecereis uma décima para cada um dos 7 cordeiros. Oferta de ação de graças. O que tipifica a vida perfeita de Cristo? O que tipifica o Espírito Santo sobre e em Cristo? Lucas 4, 18 e 19. Está lá, o Espírito de Deus está sobre mim, né? Você conhece essa passagem. A oferta de ação de graças estaria apresentada junto com o holocausto de uma maneira ou de outra. Tudo tipificava a Cristo em sua obra de mediação, de intercessão, de expressão. 21. A oferta de ação de graças. Leitura do versículo 22. E um bode para a expiação do pecado, para fazer expiação por vós. 23. Estas coisas oferecereis além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Como temos dito, deve-se notar que não importa qual dia ou festa, quando em Canaã a oferta pelo pecado nunca deve ser omitida, porque nenhuma obra espiritual pode se obter sem que primeiro passe pela morte expiatória de Cristo, como tipificada pela oferta pelo pecado. Significa que a atualidade devemos entender que a nossa salvação e a nossa vitória para a vida diária estão asseguradas unicamente na cruz de Cristo. No momento quando cessamos de fazer da cruz de Cristo o objeto total da nossa fé, precisamente nesse momento estamos na carne e não podemos agradar a Deus. Romanos 8, 8. Vamos lá? Fazer essa reverência de 8, 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Pela carne nunca vamos poder agradar a Deus, né? Às vezes você quer agradar a Deus com presente, com isso, com aquilo, e não vai agradar. O holocausto tipificou a Cristo quando se deu totalmente. Por quê? Era a única oferta que estava queimada, completamente no altar, declarando a perfeição de Cristo, o totalmente de Cristo, dado ao pecador crente.
Leitura do versículo 24. Segundo este modo, cada dia oferecereis por 7 dias o manjar de oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Além do holocausto contínuo, se oferecerá isto com a sua libação. 25. E no 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Do pão sem levedura. Era a oferta feita de farinha e azeite. Em outras palavras, uma oferta de grãos. O pão, que era a oferta de ação de graças, mas referida como a oferta de alimento, Com respeito ao povo, nenhum trabalho devia ser feito no 1º e no 7º dia dos pães sem levedura, que se seguia imediatamente a Páscoa, como se diz. Descrevia o fato de que a salvação é totalmente de graça, por meio da fé, e não por obras. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus. Mas eu vou lá na Efésios, tem o versículo 9. É bem conhecido. 2:8 e 9. Do livro aos Efésios. Paulo escreveu. Deus usou as mãos de Paulo para escrever isso. 2:8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. É bom ir na Bíblia, irmão? Versículo 26. Semelhantemente tereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecerdes oferta nova de manjares ao Senhor. Segundo a vossa festa das semanas, nenhuma obra servil fareis. 7 semanas depois da Páscoa. E a festa de Pentecostes. É a festa de Pentecostes, está aqui dizendo. Que acontecia na última parte de maio. Tipificava a Cristo como batizador com o Espírito Santo. Mateus 3, 11. Vamos lá? São Mateus 3 e 11. Bem conhecido. Santo Evangelho segundo escreveu São Mateus 3 e 11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Leitura do versículo 27. Então oferecereis em holocausto, em cheiro suave ao Senhor, 2 bezerros, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. Versículo 28. E a sua oferta de manjares, glória a Deus, aleluia, de flor de farinha, misturada com azeite, 3 décimas para um bezerro, 2 décimas para um carneiro. 29. Para cada cordeiro, 1 décima. Para cada um dos 7 cordeiros. 30.
um bode para fazer expiação por vós. 31. Além do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares, os oferecereis, se vosão eles sem mancha com as suas libações. Uma oferta pelo pecado, né? É o versículo que diz tudo. A última oferta tipificava a vida derramada na cruz de Cristo. Eita Deus, muito obrigado, Jesus. Acabou, irmãos. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja derramada em nossos corações, desde agora e para todo sempre. Amém? Povo de Deus, paz do Senhor Jesus.